hoje aqui para apresentar um trabalho que veio sendo desenvolvido tem 6 anos, 2024, 8 anos. Começou em 2016. É um trabalho praticamente de, vamos dizer assim, quase que de salvação pessoal, né? Quando você não está mais em condições de talvez se conduzir por si mesmo diante das dificuldades da vida, a alternativa é... Qual é a alternativa? A pergunta é essa, né? Vi uma reportagem hoje muito triste na televisão, um médico aqui de Vitória que foi ao sul ajudar, oferecer-se como voluntário, né? E parece que não suportou por dentro alguma coisa. Conversando aqui agora com a médica, a doutora Sandra, informando assim, escutou falar já do coração partido? Vê só a frase, quer dizer, o coração partido é aquele coração que partiu-se, né? Como é que você vai ajudar um monte de gente e acaba morrendo? Então, a conversão de Saulo em São Paulo, quando a caminho de Damasco vê que a função dele estava um pouco equivocada, né? Junto com um monte de soldados montados a cavalo, cheio de escudos, perseguindo gente que estava lendo ensinamento deixado por Jesus Cristo, o choque deve ser tão grande que você transforma de uma pessoa em outra, né? Sem medicamento nenhum, sem nada mais do que a própria autodescoberta. Né? Quem era eu que estava fazendo isso antes? Então, diante da situação, surge um novo tipo de ser humano, né? Surge um novo tipo de pessoa, porque você não se conhece mais, né? Em relação ao que você vinha fazendo até então. Você vê a você mesmo como estranho, assim, um estranhamento do mundo, né? Porque você seguia algumas coisas que você, né? Em 1982 fui candidato a deputado estadual pelo PT, 24 anos de idade, achando que vai conseguir mudar a realidade, né? Tem 40 e tantos anos isso, eu não vi mudança nenhuma, né? Posteriormente entrei na psicanálise para estudar como se fosse uma nova política, né? Me tornei militante psicanalítico, né? Levando para a escola de psicanálise, convencendo os colegas, dando aula de psicanálise, como se aquilo fosse também, não deixe de ser uma nova doença. Porque quando você começa a seguir esses caminhos que são fundamentalistas, parece que encontraram um fundamento religioso, político ou qualquer que seja ele, você acaba vendo os que estão fora como se fossem inimigos, né? Você entra num caminho desse e você está certo e os demais estão errados. Até isso. Quase ninguém fala da psicanálise assim como sendo também ela uma espécie de um grupo seletivo demais, que estuda muito, aprofunda demais e julga os demais, quem não tem esse conhecimento como sendo pobres coitados. Impressionante como a arrogância de saber que investe, então, aquele que se aprofundou demais, deixa de ver no ser humano comum, muitas vezes alguém até muito mais inteligente. Até porque não está investido dessa impostura, né? Eu vim reaprender completamente como quem foi meu pai, um homem que nunca leu, não sabia ler, pai de 8 filhos, um sujeito, hoje na linguagem atual é assim, machista, misógino, violento, batia nos filhos, mas ninguém conheceu o mundo que ele viveu, né? Italiano daqueles brutos, né? Estava lendo um continho agora do Guimarães Rosa, 2 páginas, chamado O Famigerado. O
Guimarães Rosa, ele tem uma linguagem assim do sertão, do homem bruto mesmo, aquele homem que anda a cavalo, que enfrenta uma realidade hostil, em benefício muitas vezes de sua família, né? Seus familiares. Não deixa de ser semelhante ao médico que foi ao sul ajudar e morreu, né? Porque foi movido por uma espécie de uma ideologia de salvação, de entrega. Entende? Quer dizer, como é que você entra numa dessa, né? Como é que você entra numa dessa? Em 1984, 2 anos depois de ter entrado no PT, tinha uma colega que formou em odontologia, a Sara. A gente estava aqui divulgando o movimento sandinista de libertação nacional lá do Gabriel Ortega, né? Do Daniel Ortega, na frente de Sandino, contra o ditador Somoza. É interessante que a Sara formou em odontologia, tomou um avião e foi para Nicarágua lutar entre os guerrilheiros e a família, entende? Quer dizer, e eu mesmo, assim, enquanto pessoa, o que você entra? Não sei se morreu, se virou ministra, é outra história, né? Mas como que você entra numa ideologia assim de achar que tem esse poder de transformação da realidade, que tem um lado certo e um lado errado, né? A gente perde nossos filhos muitas vezes, perde alguém assim para o alcoolismo, né, para a loucura, movimentado por isso, e não tem como recorrer não. Você não consegue mudar a cabeça não, enfiou uma ideia na mente, ela vai naquela direção e você tem que ficar de fora assistindo, torcendo para uma hora despertar, né. Nesse sentido, então, em 2016 para frente, começamos a estudar o conceito de narcisismo em Freud, tá? Que é o fundamento da gente, né? É um pensamento do Descartes também, quando diz que, né, no texto dele das Meditações, onde desde criança tomei falsas opiniões como se fossem verdades. É claro que uma criança ela não pode discernir, né, o que os pais dizem, ela não tem discernimento nenhum. A criança absorve aquilo e vai para frente. Então, desde os meus primeiros anos, tomei certas opiniões como se fossem verdades e nunca pensei que talvez fossem falsas. Desde criança. Então, a descoberta desse conceito de narcisismo é assim, você aos 5, 6 anos de idade, você já tem que ser um menininho ou uma menininha que consegue andar na realidade, né? Se veste, se comporta bem na escolinha, consegue ter um discernimento, a mãe, né, e o pai procuram educar para, olha meu filho, olha o que você está fazendo, né? Essas coisas não se falam. Você começa a deixar de ser infantil, vai prosseguindo adiante, mas você não sabe que conquistou aí uma separação entre o que se pode falar em público e o que não se pode falar em público. Você conquistou e não percebe isso. É uma conquista que o Freud depois não diz, mas devia dizer assim, é uma conquista inconsciente, né? Você vai adiante a vida inteira, para frente. Então, nunca se fala a pessoa que busca o consultório do psicanalista, perturbado da mente, que é o melhor lugar para ir, né? O melhor lugar para ir ainda é o psicólogo, né? Por incrível que pareça, apesar de não resolver muita coisa, mas é o lugar onde você vai escutar alguém que vai encontrar alguém que te escuta. Porque o padre também não tem tempo, né? O padre não tem tempo, a esposa não está ocupada, o marido está cheio de trabalho, ele não tem cabeça para entender essas conversas do desesperado, né? Então, com quem você vai falar quando você está desesperado? É uma pergunta, né? Quando você está desesperado, você vai conversar, então, pelo menos, tendo uma escuta do estudioso da psicanálise, ele vai tentar te ajudar a ver que todo esse inferno que você está reclamando é também, você é o próprio autor dessa história. Você está envolvido nela, né? Não é o que fizeram com você, é o que você não está conseguindo.
Agora, à medida que a gente vê assim, uma pessoa que sai daqui de avião, né, para ir morrer no sul, para tentar salvar, sempre que você vê isso é chocante. A notícia foi chocante, né? O governo do Espírito Santo aqui, o governador do estado, se pronunciou porque é uma perda de uma vida, né? Estão chamando tanto por socorro para uma situação lá no sul, que a solidariedade faz você querer ir. Aí você vai também, né? É difícil discernir se está correto ou se está incorreto, porque é né? Então nisso tem um certo heroísmo também aí, né? Que o conceito de narcisismo, que é assim, o amor a mim mesmo, né? Amor à minha família, os próximos com quem eu convivo, esse é o fundamento da existência. O conceito de narcisismo não é aquela ideia que a gente tomou, originária, assim, do homem que morre mergulhado no espelho. Até isso é um erro de interpretação, porque quando Ovídio escreveu Narciso e Eco, né, quando ele escreveu esse conto, que um rapaz morre mergulhado na água porque ele é lindo demais, apaixonado por si mesmo, na verdade é uma interpretação que a gente às vezes comenta, fulano é muito narcisista, ele só gosta de si próprio, por causa desse conto, né? Na verdade é uma pegadinha do autor, porque Narciso e Eco, né, que é o nome do conto, é assim, é o próprio autor deixando o seu eco para a gente ler. O que o autor queria era não morrer. Ele queria permanecer vivo através da literatura. Quando a gente lê a literatura muito objetivamente, tomando como objeto, né, você se torna escravo do próprio texto. Você não consegue ver o texto mais de outra maneira. Mas Adelmo, o Ovídio disse que o jovem Narciso, apaixonado por si próprio, abandonou Eco, a namorada dele, que virou um eco lá na montanha, e ele se apaixonou tanto que ele... Rapaz, você morreu na leitura. Então é melhor falar assim para ele, né? Porque se a pessoa vem questionar dessa maneira porque não consegue sair dessa leitura, é fácil você dizer para quem está te questionando, você é meio grosso falar isso, mas você morreu na leitura. Você morreu na leitura porque você se afogou na leitura. Você está afogado no livro. Você não viu que o autor também disse ali que eu quero ficar famoso com o meu livro. Entende? Eu deixei um eco aqui escrito e você vai ouvir minha voz enquanto lê esse livro. Tem uma armadilha ali, né? Que é tão simples de desmontar. É como que alguém fala assim para você: olha lá um avião. Aí você olha, ele te bate a carteira e sai correndo. O Ovídio fez isso com o leitor dele, né? Você ficou lá preso no livro, ele pegou a carteira sua e saiu correndo. Então tem a questão da linguagem, que é assim, até você se tornar esperto com as palavras e ver que elas também têm uma armadilha na qual você pode cair, e que essa ilusão da linguagem que faz você doar a vida por quem você ama, né? Sua mulher, seu filho, a esposa. Dia das Mães, antes de ontem, né? A esposa dá a vida pelos filhos, né? Se morre em função daquilo. Tem uma paixão envolvida aí também, que é uma doação, né? Do próprio narcisismo da pessoa em função do amor, onde ela tem que tomar uma distância, senão ela vai junto. Tá? Você não consegue salvar seu filho, aí você morre com ele. Tá? Você não tem o dom de dar a vida a quem está morrendo, né? Perdeu, Deus levou, a morte acabou, você tem que se recompor. Então tem uma maneira de ler o conceito de narcisismo que não é hoje, assim, como fala assim, narcisismo tóxico, relacionamento tóxico, ficou muito reduzido, tá? Tiraram muito da essência do conceito para uma leitura muito pobre, né? Então, esse livro chamado A Cruel Filosofia do Narcisismo vem mostrar um pouco também que a psicanálise, enquanto instrumento de escuta privada do pessoa que está muito atormentada, ela é para você atravessar o nevoeiro só. Enquanto você está ali na tormenta, navegando no mar revolto,
Você não consegue sair daqui. Há um momento que você vai conseguir emergir do outro lado. Durante esse período, é bom que você tenha alguém que te escute, do que encher de medicamento. Você fica lá tomando remédio numa cadeira, quase que dopado, você não entende a realidade cheia de medicamento. É necessário sair dessa fase através da interpretação. A tormenta é um desespero momentâneo que talvez há um momento que você vai sair dele. Então esse livro do narcisismo traz esse conceito. Depois a gente foi ver no Machado de Assis, que levou os últimos 4 anos para ser escrito, que tem nele uma espécie de... Esse livro seria uma espécie de... Os comentários do diretor, quando um cineasta faz um filme e depois faz um outro documentário onde ele explica como é que é o filme dele. Esse livro seria mais ou menos isso para a obra do Machado de Assis. É como se o Machado tivesse depois publicado um livro que fosse uma análise da obra dele. Tá? Então, um dos capítulos fala da necessidade de você também desconfiar das palavras, que é o conceito de petalogia, tá? Que é o estudo da mentira. A mentira no Freud vai ser o riso, vai ser você rir, né? Fazer a piada. Um outro conceito que tem no Machado, do princípio ao fim, é um conceito homeopático, da homeopatia, que é assim, a homeopatia é o mesmo que causa a doença, é o mesmo que leva à cura. É assim, a linguagem que mata é a linguagem que salva. E o Freud vai criar aquele vocábulo muito famoso que todo mundo diz, é a cura pela palavra. Você vem falar que você consegue administrar melhor a sua vida e entender o que está se passando. Agora, por que o Machado de Assis tinha essa visão antes do Freud criar os conceitos? Se me perguntar, eu também não sei responder. Uma visão que ele teve, né, uma impressão que ele... Como Saulo, para virar Paulo, passou por uma transformação, alguma coisa o Machado teve que ele percebeu de uma maneira que ninguém mais percebeu. Agora, o pior de tudo é curioso assim, é como a leitura do Ovídio com Narciso e Eco, é que os leitores profissionais de Machado de Assis, os grandes analistas de Machado, a fortuna crítica que leu Machado de Assis, não conseguiu pegar esse elemento. Não tem nenhum livro assim que narra do princípio ao fim como que o Machado teve dentro dele esse insight de pegar a cura pela palavra desde o início até o fim. Um elemento que o Machado pegou de início ao fim foi a imortalidade. Ele, com 20 anos de idade, ele publicou um textinho chamado Os Imortais, dizendo, os imortais são autores de livros. Tá? Então, simplifica melhor, tá? Porque eu também posso ser um autor de um livro, então, me tornar um imortal que ele conseguiu. Agora, se você... De onde ele tirou essas ideias, como é que ele teve esse insight para perceber a realidade e vir a construir isso, aí, se perguntar aqui o meu professor da universidade, obrigado por ter vindo, Antônio Vidal, de onde que vem isso, Vidal? Esse insight que você vê, né? Então, tem uns colegas que tiveram, né, eu agradeço muito por ter vindo aqui hoje, né, a doutora Sandra, né, médica, são pessoas que têm uma bagagem de vida que estão mais ou menos acompanhando o que nós estamos dizendo e os outros demais também, quer dizer, é um evento difícil esse aqui, porque você vai mexer na raiz da coisa, né? É o questionamento da própria existência. Como é que você vê o pulo do gato e consegue não entrar nele, tá? Porque você pode perder a sua vida. O único dom que você tem para viver é a vida, né? O patrimônio maior que você tem é a sua vida, né? Se você vai ao sul ajudar alguém e morre, alguma coisa falhou. Se você sai do relacionamento e mata a sua mulher, ou vira alcoólatra, está falhando, né? Porque você não percebeu. Ele dançou assim diante das palavras, né? Agora, onde que está, Vidal? Onde que está esse elemento místico, parece, entende? Que você pega e não vai na correnteza. Porque, entende? A gente, então, é preciso do conhecimento universitário, né? Um professor de filosofia que dá aula para mim, orienta tese, doutorado e mestrado, quer dizer, você vê o aluno ali aprendendo, mas parece que ele se torna também um pouco escravo daquilo que ele leu. Ele não tem uma visão que é guardiana, né? Que você, então, sai dali para ver assim, bom, eu tenho que ver isso de fora, né? Eu não sou tudo isso que eu aprendi nesses livros.
tem alguma coisa que eu ainda preciso aprender, né? Então essa introdução aqui, enquanto a gente esquenta um pouco, parece que a colega aqui da biblioteca também divulgou o evento a partir de 19h30. A gente tinha posto no cartaz 19 horas, seja como for, se houve alguma confusão de horário ou não, a gente deu então início através dessa fala, né? Para daí para frente é assim, o material está no livro, tá? Daí para frente o material está no livro. Quer dizer, a pessoa que está aqui falando já desaparece um pouco, né? Porque a compreensão mesmo que você quiser ter não vai ser passado com essas breves palavras, né? Tem que pegar um livro assim, se você tiver interesse, né? Alguma curiosidade nisso que foi dito, nessa transformação subjetiva, teria que pegar esse livro e começar a ler do início ao fim. Espero que transmita alguma coisa, né? Então agradeço por ter comparecido e a gente encerra aqui essa apresentação inicial para fazer o que se chama o lançamento do livro, tá? Marcos Rossi, né? Fiz engenharia e terminei em 1980 e sou o autor desses dois livros aqui, A Cruel Filosofia do Narcisismo e O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo.